Vamos lá. Guilherme, qual que é a resposta da questão? Vamos, Guilherme, qual é a resposta da questão? Vamos, Guilherme, essa questão é fácil. Qual é a resposta da questão? Vamos, Guilherme, essa questão é fácil. Pessoal, acho que vamos ter que ajudar o Guilherme. Essa cena provavelmente já passou na cabeça de muitos estudantes, inclusive na sua, quando aquele professor chato te faz uma pergunta de matemática que você não sabe mesmo a resposta. Dá vontade de tacar o estojo no quadro e ir embora da sala de aula sem falar absolutamente nada. E eu não julgo esses estudantes porque eu também já fui assim. Não que arremessa coisas no quadro. Mas aquele tipo de estudante que sente raiva, frustração quando vai estudar matemática, às vezes fica horas ali batendo cabeça, no final você não consegue resolver e fica se sentindo a pessoa mais burra da face da Terra. E também tem aqueles que se sentem no tédio quando vão estudar porque vão resolver um exercício, aí não consegue, vê que na verdade tá faltando um monte de coisa que ele não estudou e ficou acumulando, aí fica um turbilhão de coisas passando na cabeça. Aí você vê que falta um monte de coisa para você aprender, para revisar, independente do que você vai fazer, seja o Enem ou se você tá no colégio, ensino médio. Sempre bate aquele desespero e você não tem um direcionamento de para onde ir. E para piorar esse sentimento, eu vejo que nos dias de hoje, com a evolução das IAs e de um monte de plataforma de conteúdo, apostila disponibilizada na internet, tem drive com materiais, com lista de exercício, com livros, mas mesmo assim parece que você não consegue evoluir nos estudos. E aí fica aquele sentimento de que você poderia estar usando mais recursos para poder otimizar os seus estudos, a outra plataforma, outro aplicativo. E mesmo assim parece que você nunca está estudando da melhor maneira possível, que nunca é o suficiente e que o seu concorrente sempre vai estar um passo à frente, sempre vai saber mais do que você. Mas hoje eu vou te mostrar 5 recursos que você pode utilizar para turbinar os seus estudos, principalmente as IAs, e com algumas cautelas que você precisa ter na hora de utilizar também. Meu nome é Guilherme Diaconiuk, eu sou engenheiro aeronáutico formado pelo ITA e hoje eu quero te mostrar algumas formas de usar inteligência artificial para estudar. Antes de tudo, vale a gente ressaltar que usar IA para estudar é um pouco ambíguo, é um caminho aí dúbio. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que ela vai te ajudar, ela também possui muitas falhas, principalmente na hora de estudar exatas. E outro ponto importante também, que eu já venho argumentando em vários outros vídeos aqui do canal, é que você não pode deixar o seu estudo passivo, ficar usando IA e simplesmente ficar lendo e aceitando o que ela está te dando como informação. Você precisa manter o estudo ativo, seu cérebro trabalhando, questionando aquilo que você está vendo e de fato entendendo e às vezes até corrigindo algum possível erro. E outra coisa que você precisa lembrar é que o estudo ele é lento e gradual. Então não adianta você achar que a IA é um deus grego supremo que vai te ajudar a aprender matemática em uma semana, porque não é assim que funciona. Então bora ver quais são essas IAs, e lembrando que o intuito desse vídeo é te gerar insights do uso de inteligências artificiais e te mostrar outras formas de uso que talvez você não tenha percebido ainda e que podem expandir o seu leque de usabilidade das ferramentas. Então a dica número 1 é o seguinte: você pode pedir para a IA, independente do assunto, para ela fazer associações dos temas. Isso ajuda demais, tem muita gente que aprende muito assim, eu sou uma dessas pessoas, e você consegue fazer paralelos. Por exemplo, você pode pedir para a IA associar aquele conteúdo com um filme que você gosta, com uma série, com um desenho, te dar exemplos do dia a dia, exemplos da vida real, como que essa matéria se aplica na vida, no cotidiano, em quais cenários, em quais ambientes aquela matéria é mais aplicada. Tudo isso são coisas que vão te ajudar a assimilar aquele conteúdo. Então você não vai mais simplesmente decorar um monte de fórmula lá de eletromagnetismo. Você vai entender que a onda do Wi-Fi que você usa e que é gerada pelo roteador, que é um emissor, e é recebida pelo celular, que atua como um receptor nesse caso, vai ser uma onda eletromagnética que se propaga no espaço, no vácuo, à mesma velocidade da luz, enfim. Então você consegue, de uma forma muito mais fácil, entender como que aquilo se aplica. Você começa até a dar uma outra importância para aquele tipo de conteúdo. Pelo menos é assim que eu vejo. Uma outra função que eu gosto muito das IAs é o estudo guiado, que em vez dela te dar a resposta certa, te explicar a questão, te explicar o conteúdo, ela vai te induzir e vai te explicar qual seria o caminho pelo qual você deveria ir até chegar nas conclusões que aquela matéria pede. Então, em vez de simplesmente te dar a resposta da questão, ela vai meio que resolver o exercício junto com você, explicar e entender a matéria junto com você. E essa função é muito útil, mas a gente tem que ter alguns cuidados, principalmente em matemática. Por outro lado, a gente tem alguns pontos bem positivos. O primeiro deles é que as informações, elas são minimamente precisas. Então vai ser difícil ele falar algo muito absurdo. Normalmente tem algum errinho ou outro, mas é mais difícil. Outro ponto relevante é que esse processo deixa a sua interação com a IA um pouco mais ativa, então não vai ser só você perguntando e lendo a resposta. Ela também vai te fazer perguntas para ver se você realmente compreendeu o conteúdo, você pode interagir com a IA, então acaba deixando o estudo mais ativo.
E o terceiro ponto que para mim é muito relevante é que com as IAs você tem meio que o aval de ser burro. Que é, brincadeiras à parte, é aquela pergunta que você pode fazer para IA, mas que você talvez teria vergonha de fazer numa sala de aula, porque você se sentiria burro fazendo aquela pergunta, ou porque você acha que ela é muito básica e que todo mundo já sabe menos você. Então muitas vezes, sabe quando você está na sala ali, está com vontade de levantar a mão, mas você não sabe se a sua pergunta vai ser pertinente? Para IA, você com certeza vai se sentir muito mais à vontade de fazer esse tipo de pergunta e provavelmente o seu aprendizado vai ser muito melhor por conta disso. E apesar de ser bastante útil nesse sentido, a gente tem que tomar alguns cuidados. Por quê? Porque quando você está na sala de aula, o professor ele entende a sua dúvida. Então muitas vezes, por mais que você não saiba se expressar direito, o professor vai te entender. Então às vezes você faz uma pergunta ali, você se enrolou um pouco, mas o professor vira e fala, acho que eu entendi a sua dúvida. Aí ele vai lá no quadro e explica, às vezes ele gera a sua dúvida melhor mesmo do que você tinha pensado. Então ele consegue dar mais detalhes ainda para aquela pergunta que você tinha feito. Já com as IAs, não. Com a IA você vai ter que ser muito preciso na hora de fazer a sua pergunta, porque senão ela vai ficar te falando coisas genéricas, ela não vai te ajudar, vai ficar sendo repetitiva, vai ficar falando a mesma coisa sempre. Então esse é um ponto que a gente tem que ter cuidado. Eu confesso que não utilizei essa função ainda, mas pelo que eu já vi da galera utilizando, ela pode funcionar muito bem se você acertar ali no prompt. Mas uma coisa boa desse processo é que o conhecimento, ele é quase que omnichannel, né, que a gente diria. Ou seja, ele vem de vários canais diferentes. Então a IA ela pode te explicar a mesma coisa de várias formas distintas. Então você pode estar ali resolvendo e aí você resolve de uma outra forma, aí pede para ela resolver de outro jeito ou te explicar de uma outra forma. Isso também pode ajudar demais aí no seu aprendizado. E vale lembrar que dentro dessa mesma função que a gente está falando aqui, você ainda pode pedir para a IA criar quiz, criar flashcard, enfim, gamificar o seu estudo, igual a gente falou no vídeo anterior. Então, se você não viu, dá uma olhadinha, eu vou tentar deixar aqui no card. Agora, outra forma de usar as inteligências artificiais, principalmente o ChatGPT e o Gemini, é você pedir uma forma de estudar, um guia para você estudar. Então, quais aulas assistir, quais vídeos no YouTube você pode ver. Você também pode perguntar para ela onde encontrar questões para resolver, exercícios resolvidos. Ou até mesmo você pode pedir para ela criar exercícios com erros no enunciado, por exemplo, para você tentar identificar onde está aquele tipo de erro. Essa é uma forma de você treinar uma condição adversa, que eu já falei aqui nos vídeos anteriores também, que seria a condição adversa de questão anulada, ou seja, a questão que está na prova, porém ela vai ser anulada depois, mas na hora da prova você não sabe que ela vai ser anulada. Então você precisa identificar que ela tem algum erro no enunciado e ali decidir pular a questão ou não fazer ela. Nas fórmulas também, por exemplo, você pode brincar de fazer variações. Então, e se o x nessa fórmula tender a zero? E se ele tender a infinito? O que acontece se o valor for 1 milhão? Perguntar ali para o chat fazer esses extremos para você entender como é que é o comportamento de uma função, por exemplo. Outra coisa interessante de se fazer é pedir para ele destrinchar o conteúdo em tópicos e subtópicos e do zero até o avançado, ou seja, para ele te mostrando passo a passo de cada uma das etapas. Então você não precisa começar direto em equação do segundo grau, ele pode criar todo um cronograma, uma cronologia para você sair desde soma e subtração ou equações do primeiro grau até você chegar em equações do segundo grau e entender uma função afim, um vértice da parábola, um foco da parábola. E esse método é importante por quê? Porque ele vai te fazer ir do zero, ou seja, ir construindo passo a passo sem com que você deixe lacunas na sua base. Isso é tão importante, mas tão importante, que foi pensando nisso que eu criei o meu curso de matemática básica, que é justamente para te ajudar a preencher as lacunas que muitos de nós deixamos acontecer na época que a gente estava no colégio, às vezes no ensino fundamental até, e que fomos carregando aí ao longo da vida sem corrigir. Então chega lá na frente, na hora de você aprender um logaritmo, aprender uma inequação, uma função exponencial, você fica com dificuldade, porque na verdade você tem dúvida em somar fração, em fazer continha de divisão, e isso tudo atrapalha demais os seus estudos. Então se você quiser aprender matemática comigo, é só você conferir o link aqui na descrição. E lembrando também que eu lancei meu curso de física do zero ao avançado. O de matemática básica, ele trata realmente só da base da matemática. Agora o de física não, eu estou criando ele de modo que ele vá do zero até o avançado nível ITA. Então ele vai servir para todo mundo, desde aquela pessoa que quer prestar o Enem, vai ter toda a matéria ali para ela, mas também aquela pessoa que quer prestar ITA ou IME, vai ter também todos os conteúdos. Então vale muito a pena, ele está na pré-venda agora, nesse momento que eu estou lançando esse vídeo, pela metade do preço, justamente porque o curso ainda não está 100% pronto. Então tem esse desconto para quem entra antes, e depois, quando o curso terminar, eu terminar de gravar todas as aulas, aí o preço volta a ficar cheio. Agora, indo para outra IA, eu quero falar do Notebook LM, que eu já falei em outro vídeo, no vídeo dos aplicativos, vou deixar aqui no card também, aqui. E
Com o Notebook LM, ele é um aplicativo do Google, né, uma IA do Google, que é voltada mais para essa área acadêmica mesmo, ou seja, para quem está estudando. Como que ela funciona? Ela funciona a partir de fotos ou de arquivos. Você consegue enviar uma foto ou um arquivo, seja um PDF, um documento ali, para essa IA, e você consegue fazer perguntas sobre essa IA. Então você pode colocar um material, pedir para ele gerar questões, fazer perguntas, isso ajuda demais. Mas uma coisa interessante que eu testei é que você pode, por exemplo, baixar a prova do Enem lá no site do Gov, do Enem, e aí você pega o PDF da prova, joga no Notebook LM e pede para ele, por exemplo, te dizer quais são as questões de geometria, separar as questões por nível de dificuldade, fazer um subsimulado, digamos assim, né, daquela prova, ou seja, você pegar só as questões principais da prova e fazer um mini simuladinho. Enfim, você consegue fazer uma série de coisas com essa funcionalidade. Aqui vai depender um pouco da sua criatividade, porque são tantas possibilidades que você fica aí à mercê de criar, né, o que você pode fazer com essa ferramenta. Então vale muito a pena dar uma olhada lá, conferir e fazer isso que eu falei. Pega a prova, às vezes você vai prestar FUVEST, Enem, até mesmo ITA, joga lá, pede para ele criar um simuladinho a partir daquilo, ou te dizer quais são os tópicos que caiu naquela prova. Você pode pegar, sei lá, as provas dos últimos 5 anos e fazer um ranking de quais são as matérias que mais caem. Isso já pode te dar um direcionamento do que você tem que estudar. Ou você pode pegar uma prova que você fez com as suas respostas, enviar para ele e perguntar qual foi o seu nível de acerto ou quais são as suas dificuldades com base nos seus acertos e erros. Olha que fantástico. Então ele vai te dizer, olha, você errou mais questões de geometria, então você precisa estudar mais geometria, e assim por diante. E dentro da própria IA do Notebook LM tem outras ferramentas que você mesmo pode pedir para ela criar flashcard, criar até um podcast daquele conteúdo para você ficar ouvindo, pode criar infográfico, uma série de ferramentas visuais, não visuais, auditivas, que podem te ajudar de acordo com a sua facilidade. E para fechar, outra coisa que é extremamente importante, mas que muitos alunos negligenciam, que é a organização, e as IAs podem ajudar demais nisso. Então você pode pedir para o ChatGPT, para o Gemini ou qualquer outra, te ajudar a criar um cronograma de estudos. Um cronograma que você consiga cumprir, obviamente, que ele seja flexível. Eu já fiz outro vídeo falando em como você criar o seu cronograma, vou deixar aqui no card também. Ou você pode adquirir o meu cronograma, que já está pronto. É um cronograma editável e ele vem de brinde, na verdade, junto com o meu guia de estudos. Então quando você compra o meu guia de estudos, que é um material completo, onde eu te ensino passo a passo da metodologia de estudos que eu usei para passar no ITA, no IME, na AFA, na USP, de brinde com ele, eu te envio o meu cronograma de estudos editável. Então você consegue editar e colocar ali de acordo com o número de horas que você tem disponível no seu dia. Mas as IAs, de um modo geral, elas podem te ajudar a criar seu próprio cronograma e te ajudar a se organizar, que é uma coisa que muitos alunos negligenciam e depois ficam perdidos, ficam cheios de lacunas, com dúvidas, com incertezas, com inseguranças, porque não tinham um norte, não tinham um cronograma para seguir. Mas lembrando que talvez criar um cronograma por IA não seja a melhor opção, porque a IA ela vai precisar entender muitos fatores que talvez você não consiga passar para ela usando só um prompt. Então a minha recomendação é, se você tem contato com algum professor, peça para ele te ajudar, porque ele sim vai entender as suas condições, qual que é o cenário ideal, vai conhecer um pouco da prova que você quer prestar e vai, dentro da sua realidade, te dizer qual que é o melhor cenário, qual que seria o melhor cronograma para você, quantas horas você precisa estudar, baseado na sua facilidade de aprendizado, baseado no nível da prova que você quer prestar e assim por diante. Isso serve não só para o cronograma, mas para as questões também. Então, antes de perguntar para uma IA, talvez a melhor opção seja você perguntar para um professor. Eu mesmo tento responder a maioria dos comentários que me mandam nos vídeos, seja aqui no YouTube ou nas outras redes, inclusive todas elas estão na descrição do vídeo aqui. Porque, cara, é muito satisfatório você ver que tem um aluno realmente interessado, que quer aprender, que está se esforçando, que está indo atrás e que veio te perguntar, porque ele te vê como uma referência, como alguém que pode ajudar, e é claro que a gente fica muito feliz de contribuir. E eu queria saber de vocês também que outras ferramentas, que outras IAs vocês usam ou já usaram para poder estudar ou para aperfeiçoar o estudo ou alguma outra atividade do seu dia, seja organização, atividade física, como que vocês usam. Às vezes, vocês deixando um comentário aqui, vocês ajudam muitas pessoas que vão ler o comentário e vão ter algum insight com aquela forma ou aquela ferramenta que você utilizou, seja uma IA ou alguma outra ferramenta, mas que você de fato usou, testou, viu que funciona e que pode se aplicar no dia a dia de quem está estudando e buscando evoluir. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like, isso ajuda demais, muita gente fecha o vídeo nessa hora, mas pô, deixa o like aí, isso não custa nada pra vocês e pra gente que tá produzindo conteúdo aqui, que tá se esforçando, tá tirando um tempo aqui pra poder pesquisar, elaborar o roteiro e trazer o melhor conteúdo pra vocês, faz total diferença. E também não esquece de usar o cupom ENGENHEIRO, ó, lá na Growth,
Livap, Vegan Pharma, que são os meus parceiros, que eles apoiam o canal, eles são os meus patrocinadores e eles permitem com que eu consiga continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Então se você gosta do meu conteúdo, quer que eu continue produzindo, tanto aqui quanto nas outras redes, use o meu cupom. Ah, Guilherme, mas eu não quero usar. Indica para um amigo, indica para um familiar, para o pai, para o tio, para o irmão, para o primo, para o cachorro, para o papagaio, não importa. Desde que você espalhe aí o cupom engenheiro. Meu cupom é engenheiro em todos os lugares, beleza? Se você entrar num site e colocar o cupom engenheiro lá, com certeza vai ser meu, beleza, galera? Na Growth você encontra os melhores suplementos, roupas, né, como essas daqui que eu tô usando, um oversize, pô, bacanudo aqui. E na Livap, galera, eu gosto de enfatizar nos vídeos, a Livap, ela vende marmitas por R$12, galera. Imagina você comprar uma marmita de qualidade por apenas R$12. Nossa, Guilherme, mas por que é tão barato? Vem pouco? Não, vem bastante comida, mas a Livap, galera, é uma das, se não a maior empresa de marmitas do mundo, beleza? Então ela produz em um volume gigantesco e com isso ela consegue deixar o preço muito barato, bem atrativo. E usando o cupom engenheiro, você ganha 15% de desconto na sua primeira compra. O cupom é válido só para a primeira compra, então capricha no pedido, mas vale muito a pena. Então é isso, tamo junto, espero que tenham gostado, tamo junto.